A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para mais um vídeo. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a igreja, novamente. Mas dessa vez é um vídeo meio que diferente, tá? É mais esclarecedor. Só que assim, eu vou orientar vocês aqui, orientar que vocês aprendam uma tática. Alguns de vocês aí já sabem essa tática, mas nem todos sabem. Qual que é a tática? Eu vou embasar o meu vídeo aqui com uma pessoa aqui. Eu não gosto muito do jeito dele pregar, porque ele é muito rígido do jeito dele falar, né? Não é que ele é rígido porque ele prega o confronto da palavra, que isso é lícito. Porque eu também, às vezes, eu prego o confronto da palavra. Mas ele é rígido porque ele usa a palavra muito pesada contra as pessoas. Eu não concordo muito com isso. E eu acho ele um pouco... Ele exagera, eu acho que, na minha opinião, apesar dele ter muito conhecimento, ele estuda hebraico, grego, e ele tem muito conhecimento, eu acho que ele se assoberba um pouco, né? Ele deixa subir um pouco a cabeça dele e dá a entender que só ele sabe, que ele é o melhor que os outros. E eu acho que um pouco de humildade, tem pessoas que falam de humildade, mas às vezes ela tá sem humildade e nem percebe, né? Então, mas eu vou ensinar essa tática que é assim, mesmo ele sendo assim, vocês têm que aprender a pegar o conceito que ele está passando. Mesmo que é igual, vamos supor assim, você escuta o pregador de uma denominação. Vai ter um momento que você vai escutar esse pregador, ele vai falar de acordo com a Bíblia. Algumas coisas. Outras coisas é de desacordo. Então você tem que comparar tudo que ele fala com a Bíblia para ver se está certo ou se ele está distorcendo a palavra. Então é a mesma coisa desse aqui, né? Você tem que entender o conceito do que ele quer passar. O conceito está certo. Eu vou dizer aonde que eu concordo com ele, aonde que eu não concordo, aonde que ele está certo na minha análise bíblica e aonde que ele está errado. E só que o conceito de tudo que ele vai falar tá certo. Só que ele vai errar em um ponto ali, né? Que eu vou dar o meu parecer, certo? Mas você tem que aprender a avaliar o conceito, não olhar para a pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa ela tá pregando de acordo com a Bíblia, mas às vezes tem pontos que ela erra ou distorce de propósito, entendeu? Então, às vezes a pessoa, esse vídeo desse cara eu não vou ver, mas o conceito que ele traz é muito bom, entendeu? Então a gente tem que aprender a fazer essa avaliação, tá bom? Então vamos lá, senão o vídeo fica muito longo. Aqui, ó. E o que ele fala, a maioria tá certo. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu concordo, tá? A imagem que você está vendo aí é justamente para chocar você, se é que você já não sabe, né? Quem já sabe a verdade, quem já conhece essa verdade, não vai ficar chocado, vai entender perfeitamente. Você está vendo aí um templo ao fundo, um templo de pedra construído por mãos humanas, e você provavelmente deve conhecer isso como igreja. Exato. Muitos conhecem como Agora, igreja. Ele vai orientar o que será é a que igreja, verdadeiramente. igreja é ir? Você vai na igreja? Ou igreja é ser? Peraí, deu travada, irmãos. Todo. Peraí. Às vezes acontece isso aqui. Ou igreja é ser? Todos os eleitos, todos os convertidos no mundo inteiro são Igrejas. a igreja. Nós somos... a igreja é o conjunto de pessoas convertidas e salvas. E os templistas... Individualmente, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, onde ele é a cabeça, que é o que diz Carta de Colossenses. Eu vou fazer outro estudo de Colossenses aí, Malaquias, de volta de novo. Eu sei que tem pouca visualização, porque as pessoas não se interessam pela palavra, né? Mas eu faço do mesmo jeito. Eu não desisto, não. Vamos lá. Não vou gostar nem um pouco dessa
imagem os que eles templistas estão não vendo. vão gostar, né? Nossa, como assim? Como assim? Igreja não é ir, é ser. Como assim? Como assim? Eu sempre ouvi que temos que ir à igreja. Não, você vai até Né? você. Olha que legal. Nele diz aí. Ai, Não, meu igreja é ser, Deus. gente, não é ir. E é triste demais o que você está vendo. E as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo. Primeiro ponto é que as pessoas não sabem o que é o significado de igreja. Primeiro você tem que saber qual que é a etimologia do vocábulo. E tem pessoas que não sabem nem o que é a etimologia de vocábulo. E tem pastores, líder que estudaram o curso de teologia, que sabem o que é igreja, só que eles são conduzidos por Satanás e por seus demônios para lubrificar nas pessoas, para enriquecer nas custas da pessoa e para se sentir importante, para eles disserem, eu sou as minhas ovelhas, eu sou pastor dela, eu que guio ela, eu que direciono o que ela deve vestir, o que ela deve fazer, o objeto que ela deve ter na casa dela, o que não pode ter. Entendeu? É isso. Só que as pessoas são cegas. Acredito nesses picaretas. Vamos lá. O tema desse vídeo é desigrejados. E a pergunta é: será que existe alguém desigrejado nesse mundo? Não existe essa Alguém palavra me na responde Bíblia. no chat. Desigrejado. Eu não sei Você como vai sair de você mesmo. que pregadores sérios, não estou nem falando da ralé, não estou nem falando de pseudo-pregadores, não estou nem falando de falsos mestres, estou falando de pregadores sérios. Não sei como é que certos pregadores sérios que nós temos aí hoje no Brasil e no mundo, eles tiveram a incrível capacidade de adotar essa palavra, esse Um templo vocabulário, religioso. para Denominação. chamar pessoas que não vão em seus templinhos denominacionais de desigrejados. São desigrejados. Mas pera um pouquinho, a pergunta que eu faço é: como alguém consegue ser desigrejado? Desigrejado. Olha, primeiro tem que entender alguns conceitos. Olha só, igreja, pessoal. Olha aqui, ó. Primeiro ponto. Primeiro a gente vai falar da seguinte coisa. Colossenses 1:24 fala uma coisa bem importante, que é a seguinte, olha só. Paulo falando: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições do Messias, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. A gente já fez aqui vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Lá a gente aprendeu que a noiva é o corpo e o corpo é a igreja. O que é o corpo do Messias? Ele está falando daquele corpo físico dele? Não. Está falando da igreja. Tá? Espiritualmente, que Paulo está usando, falando a favor do seu corpo. O que é o corpo do Messias? As pessoas têm que entender, né? Que o Criador é o cabeça do Messias, o Messias é o cabeça da igreja, e por aí vai. Isso. Então, é um corpo. O homem é a cabeça da mulher. Aqui, em Efésios 4. Na verdade, tem uns, como que fala, uns líderes religiosos que são falsos profetas e sabem o significado sim da palavra igreja e tá aí para enganar as pessoas. Agora, existe aqueles que não têm conhecimento bíblico, que tem muitos líderes que eles não estudaram, alguns não estudaram para ser pastor, estão lá porque colocaram ele lá. Outros estudaram, mas não entenderam o significado da palavra igreja, entendeu? Porque não estudaram nos originais grego, entendeu? Que significa eclesia, que são chamados para fora. Porque quando Cristo derrubou lá, ele sacudiu, fez o chicote e derrubou as mesas do cambista, que estava quando tinha o templo, porque até Cristo vir, o templo de Jerusalém existia, certo? E não chamava igreja, porque até então ninguém sabia o que era igreja. Igreja foi revelada a Pedro, que também não entendeu no princípio, e depois Paulo, que veio trazer o conhecimento do que era igreja. Não existia a palavra igreja no Antigo Testamento, certo? Existia templo de Jerusalém, que era o templo do Criador, que Davi criou. Davi teve o desejo, mas quem ergueu foi Salomão, seu filho, e depois
no ano 70 depois de Cristo, que Cristo tinha profetizado que não ia sobrar pedra sobre pedra. Então, quando Cristo fez chicote, derrubou as mesas do cambista e falou assim: tirar isso daqui, estão transformando a casa de meu pai em casa de comércio e covil de ladrões. Aí ele falou: derrubar esse templo, e 3 dias eu erguerei eles. Aí o falso profeta falou: e 3 dias você erguerei? Levamos 46 anos para erguer esse templo, você levantará em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, que quando ele morresse, antes dele morrer, ele seria levantado na cruz, aí ele ia morrer crucificado e ia ressuscitar o terceiro dia, por isso que ele falou, levantarei esse templo no terceiro dia, e o templo seria ele, que ia habitar em espírito dentro de cada cristão verdadeiro que se converteria à obra de Cristo que ele fez por nós na cruz. Aí ia ser formada a igreja como foi no dia de Pentecostes em Atos 2. Vai lá em Atos 2, leia lá. Aonde foi descer o Espírito Santo e a pessoa foram repartidas línguas como de fogo, não línguas de fogo, e falaram em outras línguas. Línguas desconhecidas não é língua dos anjos, não é língua arabara, que nem os pentecostais inventam aí. Isso daí é uma língua que você não sabe nem o que está falando. E ainda fala amém ainda. Vai. Outras línguas que você, de outros povos que você não sabia falar. Então o Espírito Santo dava o dom, mesmo sem a pessoa ter estudado, de falar nessas línguas. Entendeu? Era isso. E ali foi formada a igreja, que é o que a gente conhece por corpo de Cristo, que é cada cristão que se converte a Cristo e Cristo acrescenta ao corpo dele, figurativamente, espiritualmente falando. É como você olhar para o corpo humano. Um é o dedo, o outro é o outro dedo, o outro é o outro dedo, o dedo do pé, o outro dedo da mão, o outro braço, o outro olho. Cada membro é um. Imagine que cada pessoa é um desses membros de um corpo físico. Mas não é físico, é espiritual. Entendeu? Onde Cristo é que dirige, que Cristo é a cabeça desse corpo. Como Deus é a cabeça de Cristo, e ele dirige a igreja, que é o corpo de Cristo. Não é um prédio, uma denominação. Como é tão difícil de entender assim? Só cego, espiritual, não entendeu isso ainda. Vamos lá. 12 com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que são os convertidos, os salvos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo do Messias. Como assim a edificação do corpo? O corpo somos nós, os convertidos. Esse é o corpo do Messias. Tá? Todos os salvos são o corpo do Messias. Tá? Em 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo do Messias e individualmente membros desse corpo. Então, individualmente, somos membros do corpo do Messias. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo no Messias e membros uns dos outros. Acho que isso é claro, isso todo mundo concorda. Então tem uma coisa, pessoal. A igreja é o corpo do Messias. Então, a favor do seu corpo, que é a igreja. Somos nós, todos os salvos, todos os convertidos, e esse corpo é a igreja. Portanto, igreja são pessoas. Tá? Então, igreja não é um local para você ir. A igreja são todos os salvos, todas as pessoas convertidas no mundo inteiro. A igreja, pessoal, não é um local fixo. Ninguém vai à igreja. Como é que você vai até você mesmo? Você é parte da igreja, você é membro do corpo de Cristo. Você não é a igreja sozinho. Você é um membro, como tem outros membros que formam a igreja, onde Cristo é a cabeça. A igreja é todos os salvos juntos, com comunhão, entendeu? A unidade de todos os salvos ao redor do mundo, entendeu? Porque tem cristão ao redor do mundo, entendeu? Messias, que é a igreja. Então, o que é igreja? Igreja aqui do grego é ekklesia, uma junção de duas palavras. Porque o Antigo Testamento foi escrito na língua dos judeus, hebraicos, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, porque é o original. Aí depois foi traduzida a Bíblia para as outras línguas,
para o evangelho chegar para outros povos que não era da língua nem de judeus hebraico, nem grego, entendeu? Mas nos originais gregos, o significado de palavra igreja se chama eclesias, o saído para fora. Saído para fora porque Cristo foi expulso do templo, quando ele sacudiu lá, derrubou as mesas do templo e falou, derrubar esse templo e eu erguerei em 3 dias, que era o seu próprio corpo. Aí ele profetizou que no ano 70 o templo ia ser destruído, ia sobre as pedras, sobre pedra, e os verdadeiros adoradores iam adorar a partir daí. Ele falou para a mulher samaritana, o Pai nem no monte, nem no templo de Jerusalém, mas ia adorar não num local físico, mas em espírito e verdade. Entendeu? É isso. Aí no dia de Pentecostes foi formada a igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu? Aí por isso chamam os chamados para fora, porque Cristo foi expulso pelos religiosos do templo, e ele falou, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Entendeu? É isso. Aí virou igreja. É isso que é igreja. Simples assim. Chamados para fora justamente do sistema religioso. E aí, ó. Sabia Para que fora a do palavra sistema eclesia significa chamados para fora? É. Então, naquela época existia muita coisa, né? O judaísmo e tal. Então você era chamado para fora e você fazia parte da igreja. Isso. Então presta atenção. Em etimologia de vocábulo, eclesia, igreja, chamados para fora. Então veja bem, por isso que eu já iniciei com isso aqui. Chamado pelo Messias, para já fora. para te dar um choque de realidade. Igreja não é ir, é ser. Mas tem gente que não vai... Não tem como você ir à igreja, não existe isso. Quando as pessoas falam, eu fui à igreja, na igreja do fulano, na igreja do ciclano, porque a igreja do pastor tal, católica, porque a igreja do padre tal, porque a igreja não sei do que, a igreja é de Cristo, é de Deus. Gente, biblicamente isso não existe. Não igreja existe. não é ir, é ser, você é. Porque aqui está falando claramente que a igreja é o corpo do Messias. E já lemos aqui, ó. Tá falando tudo certinho até agora, né? Ele vai cometer um erro lá na frente, no meu entender. Mas agora até aqui tá tudo certo o que ele tá falando. Vós quem? A igreja é o corpo. E individualmente, ou seja, cada pessoa é membro desse corpo. Exato. Né? Então é muito simples de se compreender isso aqui. Até aí tudo bem, tá? Todo mundo concorda com isso. Agora, vamos lá. Quer dizer, todo mundo não, né? Porque muitos não concordam com isso aqui. Concordo, Acho que a igreja é o templo. Vamos ver se existem desigrejados. É uma religião, Bom, uma denominação. é o seguinte, eu tenho uma grande má notícia para dar para você. Eu tenho aqui, né, a Bíblia. Estou lendo aqui a Bíblia, né, de forma virtual. Tenho aqui várias Bíblias também, físicas. E é o seguinte, eu não encontrei e você também não vai encontrar nenhuma palavra, nenhum versículo sequer, nenhuma passagem, nenhum contexto, nenhum capítulo, nada. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia a palavra desigrejado. Já começa por aí. Essa palavra não existe na Bíblia. Não existe. Inclusive essa palavra nunca existiu, a não ser de o quê? 10 anos atrás, no máximo. É muito recente isso. Essa palavra, desigrejado, muito recente. Está aqui Manassés, Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulun, Gad, Dan, Ruben e Judá. É as tribos, 12 tribos de Jerusalém. A gente encontra essas divisões que se espalharam e eles ganharam terras. E a tribo de Levi não ganhou terra. Isso, tá certo. Bem. Eles ficavam peregrinando, eles não tinham terra, não tinha como herança, e havia o templo móvel. Isso. Que ficavam com os levitas, correto? Sacerdócio levítico. Bom, enfim, a questão dos dízimos eu já expliquei, era para ser dado lá 10%, não vou entrar aqui. Aí, enfim, a gente encontra aqui agora... Antes, esse templo móvel, antes de Davi construir o templo de pedra lá, né? Que era o chamado tabernáculos, cabana, o templo, né? O altar do Senhor, onde se queimavam as ofertas, os incensos, essas coisas que tinha no Antigo Testamento, né? Para quem estuda a Bíblia entende o que eu estou falando. A famosa passagem lá
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E as pessoas acham que casa do tesouro é um templo de pedra, denominacional que existe até hoje. Casa de tesouro era o templo móvel dos judeus lá naquela época, e o dízimo era alimentação. Depois eu vou fazer um estudo de livro de Malaquias, de novo, para explicar tudo isso de novo, né? Ele falou, se não for fiéis até os dízimos, a casa do tesouro, não derramarei bênção taus para os seus campos para frutificar, porque eram os alimentos, boi, cevada, e que se levava à casa do tesouro, que era o templo móvel de Jerusalém naquela época, para alimentar os levitas e os sacerdotes que não tinham herdades, porque todas as tribos que foram divididas em 12 tribos de Jerusalém, a levítica a tribo de Levi foi a única que não tinha herdade. Eles trabalhavam em prol do templo móvel do Senhor, entendeu? Para dirigir o povo, para fazer sacrifício de expiação de pecado, matava-se animais, derramava o sangue, que isso representava Cristo que um dia ia vir, que era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. É isso, simples, né? Aonde está a complicação? Por que tem essa confusão toda? Por quê? Porque os conduzidos pelos diabos, né, são enganadores pregando distorção para enganar o povo. Simplesmente assim, né? Vamos lá. A casa do tesouro ficava em Jerusalém, e eu já expliquei isso no vídeo sobre dízimos. Assista lá todas as bases bíblicas. Agora, as pessoas têm que entender que o sacerdócio levítico acabou. Isso aqui já não vale tem mais sacerdócio levítico. Era só alimento. Hoje é Cristo, sumo pastor e sacerdócio. E nós somos sacerdotes vivos e Cristo nosso sumo sacerdote. Cristo falou, vós sois sacerdotes. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. No ano 70 houve uma invasão a Jerusalém. Isso. E não ficou pedra sobre pedra, como o Messias havia predito, profeticamente falando. Derrubou-se, caiu aquele templo e não existe mais. Não teve ordenança para construir a casa outro. do tesouro não existe mais. Homens construíram a revalia de Deus em rebeldia para enganar a população. Templo da Nacional como se fosse dinheiro. Teve gente que construiu o templo com boa intenção, mas enganados, porque não entenderam o significado de igreja. Até hoje não entenderam. Alguns estão de sinceridade, mas a maioria tá de malandragem para enganar o povo. A verdade é essa. Como se fosse, né, ter que ir na igreja. Desculpa, pessoal. Isso aqui não é para os dias de hoje. E já acabou faz tempo, inclusive, hein? Já. A casa de Deus, né? A casa de Deus. Tá. Pois é interessante. Agora vamos lá. Entenda uma coisa, pessoal. Na Nova Aliança, não encontramos na Bíblia inteira um único versículo para você ir até que os discípulos ou alguém foi ordenado a construir um templo para você ir. Não tem, na Nova Aliança não tem isso. Em 70 depois do Messias foi destruído o templo. E você não encontra na Bíblia base bíblica para você hoje ir a um templo de pedra. Eu já vou explicar ponto a ponto, calma, assista até o final. Bom, então você não encontra nenhum único versículo para dar bases. Então vamos lá agora, né? O templo, o templo. Vamos falar das igrejas de Apocalipse. Claro, tinha que ter, né? Vamos lá, eu já expliquei isso inclusive na minha série. Ele está falando isso por causa dos religiosos. Mas é a igreja então, de Apocalipse, as 7 igrejas. Ao anjo da igreja ele em vai Éfeso explicar. Escreve essas coisas, diz que ele conserva na mão direita. A igreja em Éfeso era pessoas reunidas na cidade de Éfeso. Ao anjo da igreja em Esmirna, lembrando que a palavra igreja aqui no grego é a mesma palavra. São cidades, pontos geográficos que se reunia a igreja, que é os cristãos. Chamados para fora. É igual Tessalonicenses, a igreja que está na casa do fulano. Como é que o templo religioso vai caber na casa do fulano? Paulo fala, a igreja que está na casa do fulano. Pessoas
que chama igreja que está na casa do tal fulano, não é um templo religioso. Misericórdia, Senhor. Dá entendimento para essas pessoas. Isso aqui, entenda, isso aqui, pessoal, ó, no grego não é templo, tá? Vocês entenderam? A palavra igreja não significa matéria para construir um templo denominacional. Não é uma denominação. Entenda quando a Bíblia fala igreja em Éfeso. Quando a Bíblia fala igreja em Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, Tiatira e Filadélfia e Sardes. Eram 7 localidades, 7 cidades, numa mesma, que inclusive estavam na mesma rua, na mesma estrada, vamos falar assim, estrada, nessa região. Então, quando a Bíblia fala igreja em Éfeso, não é a denominação ou templo de pedra de Éfeso. É a totalidade dos crentes genuínos chamados para fora na cidade de Éfeso. Exato. Quando a Bíblia fala o anjo da igreja em Esmirna, também é a totalidade do número dos crentes genuínos, regenerados, salvos, chamados para fora, ou seja, eclesia, igreja, na cidade de Esmirna. Não é um templo de pedra em Esmirna, não é uma denominação. Entenda, igreja não é ir, é ser. Essas pessoas que estavam aqui em Éfeso eram a igreja em Éfeso. As pessoas aqui, ó, em Esmirna, eram a igreja em Esmirna. Não é que uma pessoa é a igreja, você é membro do corpo, membro da igreja. A igreja é a totalidade dos salvos. É o conjunto de pessoas. E por aí vai. Entendeu agora o que quer dizer isso aqui? Rômulo, como é que não existe igreja? Como é que igreja não é templo? Eu acabei de explicar que igreja é o corpo do Messias, são um número total de eleitos, de salvos no mundo inteiro. Isso é igreja. Você está vendo como é que você aprendeu errado a tua vida toda e já ficou com um ódiozinho e ansiosinho por causa do que eu mostrei aqui antes, no início do vídeo? Como assim? Como assim igreja não vai ir é ser? Eu vou à igreja todo domingo. Sério? Não, você vai em templo de pedra, que é algo que sequer foi ordenado a ser construído e fundado. Não, por Deus não. Pelo Criador não. Por Yahoo não. Então vamos lá para outros textos. Nem por Yeshua. Mas Rômulo, ele fala para você não deixar de congregar. Hebreus 10. Congregar é reunir. Onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos administrações. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, o dia que é a volta do Messias. E aqui congregar. Essa palavra aqui em grego, ela... Porque não adianta você pegar e ler tudo no português, tá? Isso aqui não foi escrito em português, amigo. A palavra aqui em grego é essa palavra aqui. Essa palavra significa ajuntamento espiritual do alto. Isso, ó, aqui nós temos duas junções, uma junção com duas palavras. Synagogen, que é derivação de sinagoga, para transliterar. Sinagoga, um ajuntamento. E o ep é do alto. Sinagoga é ajuntamento então, significa ajuntamento espiritual do alto. É igual a assembleia. A assembleia não é a Assembleia de Deus, uma denominação. É uma reunião. Assembleia significa reunião. É igual você ter uma reunião de político. Assembleia legislativa. Entendeu? Qualquer reunião de pessoas, mesmo que não seja cristão, é uma assembleia. Entendeu? Congregação é ajuntamento de pessoas. Não é uma congregação cristã, uma denominação aqui do Brasil. Oh, misericórdia, dê entendimento a essas pessoas, meu Pai. Iarro, por favor. Súplico, Senhor, pela oração. Escutai. Agir com o seu espírito nessas pessoas, dá entendimento, Senhor.
As pessoas têm que entender então que quando a Bíblia fala não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos manifestações e tanto mais quanto vez que o dia se aproxima, Paulo, sim, ele está falando de uma certa reunião de salvos, não dá para dizer que não, mas não está dizendo de templo de pedra denominacional. Não está falando de um local fixo lá de denominação. Está falando de qualquer lugar que 2 ou 3 estiverem no nome do Messias estiverem. Em nome do Messias, em nome do Senhor. Como o próprio Messias falou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como você ousa dizer que isso aqui não seria igreja? Onde está 2 ou 3? E agora? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como você ousa dizer que isso aqui não seria igreja? E agora? Eu queria ver qualquer um dizer que isso aqui não é igreja. Se o Messias está aqui, como que isso não é igreja? Mas tem quem ouse a dizer. Estará conosco até a consumação dos séculos. Por que igreja tem que ser lá naquele templo denominacional para você ouvir heresia e meias verdades? Por quê? Meias verdades? E aí? Só isso que eu queria saber. Se o Messias está no meio desses 2 ou 3 que estiverem reunidos no nome dele, se ele está reunido, você tem coragem de dizer que isso aqui não é igreja? Aí lascou. Lascou para você. Porque isso aqui é igreja. Assim como é igreja aqui, ó. Como nós lemos antes, em Apocalipse 2, a igreja em Éfeso. São os crentes que se reuniam em Éfeso. Só que entenda, pessoal, que eles não se reuniam em templo denominacional, não. Eles se reuniam Templo de pé, em casas, em barcos, em catacumbas, que eles estavam fugindo do Império Romano, né, da perseguição dos religiosos também fariseus, né, na época, e do Império Romano, e debaixo de árvore e em casas. É onde tinha as reuniões. Vamos lá. templo denominacional. Ó, entenda uma coisa, pessoal. Muitas pessoas falam, mas o dinheiro para a obra, né? Tem que ter a obra. Onde é que nós vamos nos reunir? Então tem que construir um templo de pedra. Mas a Bíblia diz que a obra do Criador é simplesmente crer no Messias. Então você deve pregar o evangelho da criatura. Então eles constroem os apriscos. O que é o evangelho? Evangelho é boa notícia. Qual que é a boa notícia? Cristo morreu para pagar nosso pecado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação e está à destra do Pai intercedendo por nós como advogado fiel, intercessor. Isso é evangelho, é a boa notícia. Entendeu? É isso que a gente tem que pregar. Essa é a obra. Por isso que o Messias falou, os discípulos falaram, o que faremos, pois, para fazer a obra de Deus? Ele falou, a obra de Deus é essa, crer no Messias que ele enviou. Entendeu? Então, essa é a obra de Deus, porque o Espírito Santo que vai habitar em nós depois da gente crer, que vai nos conduzir a fazer boas obras. Que obras são essas? Não precisa se criar um templo para arrecadar dinheiro. O dinheiro é para você que neles vendiam as herdades deles, naquela época de Paulo, cada um vendia os seus terrenos, dividia o dinheiro nos pés dos apóstolos e era dividido para cada um comprar coisa para sustentar um ao outro. Entendeu? Era distribuído na frente de todo mundo. Não era só o pastor lá da igreja que ficava aí e ninguém sabia para onde ia o dinheiro. Aí a obra de Deus era feita assim. Era caridade, bondade, um para com os outros. Servir um aos outros em amor. É isso que é a igreja. Entendeu? Aqui as pessoas ficam presas lá, dando dízimo, sendo lobotomizadas.
Você sai de lá, você entra seco, sai vazio, sem conhecimento, você não aplica nada, você não consegue aprender. Todo mundo que ensina não está ensinando nada. É triste. Tem alguns raríssimos pregadores que ainda conseguem ensinar resquícios de misericórdia para as pessoas. Mas, cara, mesmo assim eles acabam infundindo algumas heresias ali. Vamos acelerar um pouquinho para não ficar grande o vídeo. Que aqui ele vai falar de estudos, né? Do canal de estudos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aí, vamos ver aqui. A árvore é boa e dá bom fruto porque já foi convertida. Ela é a boa árvore, por isso dá bom fruto. Não é que ela dá bom fruto para se tornar uma boa árvore. A boa árvore dá bom fruto. O que vem primeiro? Olha o nível aqui, pessoal. Mateus 7. Pelos seus frutos conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Está falando aqui das nossas ações. Exato. O que vem primeiro? Você já viu uma árvore, sério, dar um fruto bom para depois se tornar uma árvore boa? O fruto não nasce primeiro. A árvore primeiro é má. Vem a árvore depois do fruto. Ou seja, árvore pessoa. Ela não é salva, então por isso vai produzir frutos maus. Fruto é o que uma árvore produz Se for naturalmente. Uma árvore boa vai dar frutos bons. Uma árvore produz fruto naturalmente. As tuas ações, teus frutos, tuas obras, elas são más ou são boas? Para você fazer alguma coisa de boa obra real, primeiro você tem que ser convertido. Isso. Do contrário, tudo vai ser queimado no fogo. A ordem dos fatores é: primeiro vem a regeneração e conversão, e depois vem a perseverança e santificação. Você não faz algo para ser salvo, você faz porque já foi. Isso, você faz só para evidenciar que foi salvo. Você faz porque é natural dar bons frutos. Natural do mesma salvo. coisa, você faz obra má porque é natural o ímpio dar mau fruto. Isso, exato. Vocês entenderam? Simples. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Como assim? Não pode o salvo viver na iniquidade e nem a árvore má, o ímpio, produzir frutos bons. Não tem como. Olha o que o Messias está ensinando. Está ensinando que não tem como o ímpio, a árvore má é ímpio, é aquele que não é convertido, produzir frutos bons. Entenda, não é uma opção, não é uma escolha de alguém que não é convertido ainda, decidir do nada fazer agora alguma coisa em prol do evangelho, fazer uma coisa boa, dar bom fruto, nesse sentido espiritual do reino, de conversão, evidência de salvação. Ele falou, não pode, é uma incapacidade, é uma impossibilidade, é impossível, em outras palavras, é impossível o ímpio fazer alguma coisa para ser salvo, produzir fruto bom. É impossível também o ímpio perseverar para ser salvo. O Messias não falou? O que o Messias está falando aqui, eu já expliquei em vários vídeos, essa perseverança, ela não é o que você tem que fazer para ser salvo, entenda. A perseverança apenas é a evidência que você já foi regenerado e por isso você vai ser salvo. Isso. Até quando as pessoas vão confiar no próprio braço. Sabe aquela passagem que fala maldito é o homem que confia no homem? Você acha que é isso? Não, pessoal, no original hebraico lá significa... o homem que confia em outro homem e maldito o homem que confia em si mesmo, no seu próprio, na força do seu próprio braço. É esses dois entendimentos que tem esse versículo. O dito o ser humano que confia na força do próprio braço. Isso. Porque a Bíblia me dá parâmetros que definem qual é a evidência do salvo.
E o arminiano, ele acha que ele consegue alcançar a salvação, onde ele tem que contribuir de alguma forma para com a crucificação. Como se o tetelestai está consumado, quando o Messias falou, dívida está paga, não fosse suficiente, como se ele ainda tivesse que fazer mais alguma coisa. Como se o sangue do Messias não fosse suficiente. É o suficiente, a obra foi feita por Cristo, consumou. Quem está em Cristo, quem é convertido, crê que você não faz nada para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer é crer. Entendeu? Você não tem que fazer obra nenhuma para ser salvo. Você só faz boas obras depois de salvo. Para ser grato ao Messias. Para evidenciar, para comprovar que você foi salvo, nasceu de novo, foi regenerado. Entendeu? Porque a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é crer que Cristo morreu por você para pagar seus pecados na cruz do seu lugar. Quem não crê ainda é ímpio. Nunca não vai crer mesmo. Pode vir a crer um dia, entender e vir a crer, enquanto a vida há esperança, mas enquanto ele não crê, ele nunca vai entender isso. Ele vai achar que tem que fazer algo para ganhar a salvação. Tem que fazer bom. Eu sou bonzinho. Aí eu vou chegar lá no céu e vou falar, ó, daqui é minha salvação, Senhor. Eu fui boa pessoa e tal. Então por que meu filho foi morrer na cruz por você? Não tem noção. Vou parar aqui, tá? Já deu. Agora eu vou falar duas coisinhas só aqui. Como começa o processo da salvação? Primeiro, porque tem um processo. Primeiro você crê. Aí vem, como que se fala? Vem o nascer do Espírito. Você lê a Bíblia, aí Deus te incute vida. Quando você começa a ler a Bíblia, você deixa a palavra entrar, aí é incutido vida em você. Aí vai começar o processo de conversão. Aí é o processo, não é uma coisa que vai... Hoje, ó, eu criei na palavra, hoje, de um dia para o outro, você já está convertido. Não, é um processo. Todos os dias da sua vida você tem que lutar contra a sua carne. Então, aí depois vem o selo do Espírito, que é a garantia que você está salvo, entendeu? E depois vem o processo de santificação, que vai durar até o seu último minuto de vida aqui na Terra, entendeu? Que é o processo, que é Deus tirando todas as impurezas da nossa carne, o poder da carne, né? Não é tirar, ele só vai tirar quando ele completar a boa obra e te dar um corpo glorificado. Mas até lá, ele vai limpando as impurezas e você vai lutando. Ora você vai vencer 3 vezes e perder uma, ora você vai vencer 5 e perder 2. É a luta da carne contra o pecado. Isso chama processo de santificação. Entendeu? Então o processo é esse. É essas 3 ou 4 tópicos de coisa. Primeiro, você crê na palavra, é nascido de novo, tem o Espírito Santo, depois é regenerado, convertido, né? É convertido, depois você é selado com o Espírito e depois a santificação. Entendeu? Então é um processo, esses 3 tópicos. Você crê na palavra, é injetado vida em você, espiritual. Aí você começa o processo de conversão. Aí depois é selado com o Espírito, a chancela, a garantia. Depois vem o processo de santificação. É assim, tá bom? Esse foi o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas. Compartilha o vídeo. E bem-vindo a novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito. Fui, muito obrigado, Deus abençoe.